Vamos lá, crianças, peguem seu papel, sua caneta aí para anotar algumas informações que vão ser importantes. Tomem nota daquilo que a gente está falando e daquilo que vai ser mostrado. A gente tem que começar com a teoria, sempre. Essa teoria é a base de tudo aquilo que a gente vai ver no módulo e também é a base para você poder fazer a manutenção. Não adianta você saber mexer lá na chave de fenda, querer meter a mão logo no computador, sem entender o que cada componente faz, o que é, como funciona. A gente tem que primeiro entender isso. Então, vamos lá. Aula 1. Opa, a máquina está lenta. E vamos começar com o básico, né? Falando sobre desktop. Desktops. Desktops, PCs, computadores de mesa, computadores pessoais, tudo isso a gente pode dar nomes a essa máquina maravilhosa que nós temos, graças a muitas pessoas, mas exclusivamente a Alan Turing, meu xará. Eu sou uma reencarnação de Alan Turing. Mentira, estou exagerando. Alan Turing, meu xará, pai da computação, pai da ciência moderna. Mas ele, com as suas ideias lá, criou a estrutura base de computadores. Pergunta, Caio, o que é um computador? Para mim, assim, um PC, né, um computador é ali onde que a gente pode mexer nele, né, pode fazer trabalhos, pode mexer, por exemplo, no Office, no pacote Office, no Photoshop, CorelDRAW, enfim, né? Acho que para mim, eu vejo mais como um auxílio no nosso dia a dia, né? Para a gente fazer certas tarefas, certos trabalhos que somente um computador pode fazer para a gente, né? Então, ele é de muita importância. Ok, perfeito. Cindy, o que você acha que é um computador? O computador, ele é uma máquina, né? Física, e isso que o menino citou, na verdade, são programas. Então, o computador, ele é uma máquina que a gente pode mexer nele. No caso, é isso, acho, uma coisa física. Perfeito. Se eu juntar as respostas de vocês dois, eu chego numa resposta muito interessante. O Laerte aqui falou também o que é. Deixa eu ver aqui o que o Laerte colocou aqui pra gente. O desktop não seria um computador sem gabinete? Boa pergunta, Laerte. Já já vou te responder. Deixa eu só comentar rapidinho isso bem aqui. Já já respondo você, Laerte. O Caio e a Cindy, eles comentaram sobre o computador. Falaram que é uma máquina responsável por fazer tarefas específicas. E é isso mesmo. Quando se criaram os computadores, eles queriam facilitar alguns processos que os seres humanos faziam. Eles queriam deixar esses processos de uma maneira automatizada ou automática, sendo que uma máquina iria fazer determinada tarefa. Houve algum tempo atrás que já ouviram falar do Abaco, né? Sobre o histórico do computadores. Acho que a gente vai falar sobre isso. Deixa só a máquina destravar. Por enquanto, vamos pular esse material da manutenção. Perfeito. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui vai explicar um pouquinho mais sobre o que é computadores para a gente. Porque entendendo o histórico, a gente consegue entender melhor o que é isso. Algumas pessoas, alguns autores, consideram até mesmo o ábaco o primeiro computador que existiu. Não sei se vocês conhecem o ábaco, que é aquela calculadora. Eu estou aqui na internet, né? Disfarce. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Vou mostrar aqui um ábaco. Isso aqui é uma calculadora. É um ábaco onde você consegue fazer vários cálculos. Claro que não é uma calculadora digital. Dá para fazer multiplicação, soma, subtração. Não sei se dá para fazer divisão. Nunca mexi para ver, para dar para divisão. Mas isso aqui é um negócio muito legal para quem quer ter raciocínio mais rápido, coisas do tipo. Ainda é utilizado. Vou até comprar um para mim, que eu acho bacana. O ábaco, foi considerado o primeiro computador, de acordo com alguns autores, que existiu.
Por quê? O ser humano ele precisava agilizar um processo, que era um processo matemático, onde a capacidade humana de pensamento era meia lenta, meia limitada, e ele precisava de algo que agilizasse aquilo. Aí criaram um ábaco, que foi essa primeira calculadora, e essa calculadora ela transformou-se em algo que facilitaria o processo que estava sendo dificultado porque só dependia do homem. Agora o homem precisaria dessa tecnologia. Quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando de algo tecnológico, eu estou falando de algo relacionado à inovação. Todo tipo de tecnologia, desde a da criação do homem criando fogo, ele está desenvolvendo tecnologia. Quando a gente tem essa visão de tecnologia, a gente pensa no mundo digital. Mas tudo que foi um avanço para a humanidade, todo tipo de invenção que é um avanço, é algo tecnológico. E logo em seguida veio a máquina de Pascal, é uma máquina que também fazia processamento de algumas informações. Era muito parecido com as máquinas de fiandeiras para as costureiras que criavam lençóis na época, foi criada nessa estrutura. Depois vem o engenho analítico também, que era um computador lá em 37. E a gente pode considerar, já no período pré-moderno, o Colossus 1, o primeiro computador elétrico, onde ele utilizava a eletricidade para ele poder fazer os seus cálculos. Muitas pessoas, muitos autores consideram esse sim o primeiro computador que existiu. Na realidade, o ábaco, a máquina de Pascal e o engenho analítico, eles não chegavam a ser algo elétrico. Eles eram tecnológicos, era uma máquina, mas os computadores mais similares que a gente conhece hoje em dia começa aqui com Colossus. Depois vem o ENIAC, que foi uma evolução muito grande disso, o IBM 7030, o IBM 360. Lembrando que esses computadores aqui, desde o Colossus até o IBM 360, são computadores que revolucionaram o mercado. Muito obrigado, prof. Revolucionaram o mercado, só que eram máquinas gigantescas. Por exemplo, uma memória RAM do Colossus tinha cerca de 1,5 metro. 1,5 metro, uma memória RAM, sendo que eram várias memórias. 1,5 metro, uma memória, e pesava quase 100 quilos o negócio daquele. Hoje em dia, uma memória, se você pegar uma memória de notebook, ela é desse tamaninho. Nessa época, era gigantesca, pesava muito, e a capacidade de processamento era bem inferior do que é hoje. Então, eram máquinas que foram o início de tudo, mas não tinham a mesma capacidade computacional que nós temos hoje. Eram grandes, com a capacidade computacional pequena. Hoje em dia, inverteu-se isso. Parece que quanto menor o dispositivo, maior a velocidade e o desempenho dele. E quando chega lá em 84, vem a famosa quarta geração de computadores. Lembrando que nós consideramos 4 gerações e estamos na quarta, sendo que Colossus e ENIAC é a primeira geração, que eram os computadores que eram utilizados por válvula. Depois, a IBM 7030 foi o computador que começaram a usar, não era válvula, era os... Eu me esqueci o nome. Hã? Não. Eu me esqueci o nome que se... Tinha válvula, depois da válvula veio... Era circuito? Não era circuito. Eu me esqueci, gente, desculpa. Eu me esqueci qual é o nome. Mas na próxima aula, quando eu me lembrar, eu falo para vocês. A terceira geração já foi a versão mais moderna, e a quarta foi os desktops, os computadores de mesa, computadores onde eu posso utilizar no escritório, na mesa e tudo mais. O Macintosh, que aparece bem aqui, e os computadores de hoje em dia. Então, o computador em si, ele tem uma história muito grande. A gente não vai se aprofundar tanto nessa história, mas a história da computação ela é gigantesca. Só que o salto evolucional, o salto de avanço, ele acontece de 84 até os dias de hoje. Houve um salto muito grande. Desde do ábaco até o IBM 360, houve um progresso, só que o progresso foi lento. A partir do Macintosh, houve uma velocidade maior. Aumentou-se a velocidade desse processo tecnológico. E o desktop são esses computadores que nós trabalhamos, essas máquinas que vão facilitar
as tarefas do nosso dia a dia. O computador, ele é dividido em duas partes, isso aqui é básico, que é a parte de hardware e software. Todo mundo sabe disso, né, Maicon? Maicon, tem microfone? Fala para mim o que é hardware. O que seria o hardware, Maicon? Minha voz está pesando. Tá se arrastando, tá? Tá, minha voz está... Não sei, estou impostado errado. Eu também tava mexendo assim na outra turma. Maicon, está aqui comigo. O que seria um hardware? Eu nem lembro. Esqueceu? Pede ajuda aí pro Gessias. Pergunta para ele se ele sabe. Pergunta para ele aí. Ele não sabe. Quem é que mais está aí no laboratório com vocês? A tropa. Pergunta pro Johnny. O John. Johnny, o que é hardware? O que é hardware, Johnny? Não sabe também. Hardware. Sabia, começo do ano passado isso aí. Oh. Não é dispositivo de entrada, eu acho. Repete, por favor. Repete. Dispositivo de entrada, ok? Dispositivo de entrada. Dispositivo de saída. Os dispositivos de entrada são tipos de hardware, mas eles não são conceito de hardware. Bora lá, deixa eu ver. Luan! Pode, quem foi que quer? Olha, pelo que eu sei, professor, hardware é a parte física do computador. Anotem isso! Anotem, fala para os meninos, todo mundo anotar. Hardware é a parte física do computador. O que é algo físico? Gostam de física? Olha aqui, essa caneta. Essa caneta é algo físico, como o César falou. É algo tangível, é algo sólido. Você consegue passar a tua mão entre as canetas? Não, por causa que parede. Eu não consigo passar uma parede, só se eu fosse Alice Negra ou Caçador de Marte, mas não tenho essa habilidade de passar parede. Tudo que é sólido é algo físico. E o computador, os seus componentes eletrônicos, os seus periféricos, os seus circuitos, tudo que a gente consegue tocar, por exemplo, essa webcam que eu estou tocando agora, ela é um componente do computador e é algo sólido. Ela é um hardware. Hardware. Laerte, toda a parte física do computador. Muito bem, Laerte, muito bem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, clássico. Que horas tem prova? Já até passei o seu horário. Não, né? mas fechou aqui. Essa máquina não roda direito PowerPoint, ela lenta. E, professor, eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Diga isso aí. Uma placa pode ser um hardware também, uma placa de vídeo, sei lá, alguma coisa assim. Tu consegue tocar? Olha, depende, se eu abrir o computador eu consigo. Ok. Se tu pegar uma placa de vídeo e jogar na cabeça do teu irmão, vai machucar ele? Vai. Então é hardware. Eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui, só que acho que a máquina não quer colaborar. Não rolou. Deixa para a próxima. Software. Vamos lá. Ana Vitória, o que seria software? Até saiu? Foi ela que saiu? Não, não foi. Ana, o que é software? Ana, não escuto. Software. Alguém aí se manifeste. O que é software?
Já é o contrário, professor, do hardware. Já é a parte de dentro do computador, no caso. É Os o aplicativos, professor. aplicativo. São os aplicativos, Calma exatamente. lá, virou de botella. Luan falou que é a parte de dentro do computador. Foi isso que eu entendi? É que no caso, se o hardware é a parte física, no caso, o software já é os aplicativos, assim. Qual é a parte do software? Alguém fala? Tá certo, Luan, mas falta a palavrinha mágica. O Laerte colocou aí no bate-papo que é a parte lógica do computador. Muito Programas. bem. Software é a parte lógica do computador, onde não podemos tocar, que seriam os programas. Perfeito. É isso mesmo. A parte, não a parte de dentro, é a parte lógica. Vamos pegar um conceito espiritual. Imagina que o teu corpo físico é o hardware. E eu não sei se você acredita em alma, em mente, algo do tipo assim. A tua alma, aquele que dá vida ao teu corpo, é o software. Tu toca na tua alma. Não sei se vocês acreditam, mas eu estou falando em algo espiritual. A alma é que dá vida, que dá anima o corpo. Isso. Se o meu corpo se movimenta, não é somente as sinapses dos cérebros que vão enviando os sinais. Existe uma alma por dentro de tudo isso. Então, o software é a alma e o corpo é o hardware. Amém? Posso ouvir um aleluia? Bora lá, continuando para a gente ir terminando, que eu tenho que passar para o César o cajado. O cajado não, é o bastão. Cajado, nem dá nada, Moisés. Eu já tô meio... E bem aqui, olha aqui. Isso que vocês estão vendo é um cara criando um software. Um software são comandos, filhos. São linhas de código que o cara cria e esses comandos vão executar tarefas. Ou seja, quando tu tá mexendo no Photoshop, no CorelDRAW, no navegador, no Zoom aí que tu tá mexendo, tudo isso são esses códigos que vocês estão vendo. Claro que tem todo um padrão gráfico aí que eles colocam para você não ver o código, mas o software é isso. São comandos. Comandos escritos. Aí entra na pergunta do Luan, não foi do Luan, que ele falou sobre entrada, periféricos. Nós temos softwares que são periféricos de entrada e softwares que são periféricos de saída. Os periféricos de entrada são aqueles que vão pegar o dado que está fora no mundo externo e levar para o computador. Por exemplo, eu quero me comunicar pelo computador. Eu quero que o computador processe algo. Quero que ele faça alguma coisa. Para isso, eu tenho que chegar e falar o que o computador tem que fazer. Se eu quiser, por exemplo, criar um texto no Word, o que eu tenho que fazer? Se eu quero criar um texto no Word, eu tenho que abrir o Word, eu tenho que escrever o texto. Como é que eu estou dando para o computador essas informações? Primeiro, para abrir o Word, eu uso o mouse, dou 2 cliques lá e o computador, opa, ele quer abrir o Word. Quando eu quero escrever, eu vou apertando no teclado, os sinais vão saindo de mim para o computador, de mim não, né, no caso. Eu vou enviando as informações para o computador e ele vai pegando aquelas informações e vai entendendo, vai processando aquilo. Tudo que vem do ser humano, do peopleware, da pessoa para o computador, são os dispositivos de entrada. Aqueles dispositivos que facilitam a entrada da informação na máquina. A máquina vai processar aquela informação e depois ela vai te devolver. Como ela te devolve essa informação? Através do periférico de saída. Os periféricos de saída, eles vão pegar a informação que você levou para o computador, foi processada e depois de ser processada, ela vai retornar para você. E ela retorna pelos periféricos de saída. Dúvidas? Dívidas. Era o Yuri que falava isso, né? O Yuri falava muito. Dívidas? E agora, respondendo a pergunta do Laerte. O desktop não seria o gabinete? Não. O desktop é o computador completo que fica em cima da mesa. Também pode ser utilizado como conceito de área de trabalho, mas isso aí mais na frente a gente vê. O gabinete é a proteção dos componentes internos do computador. O gabinete, como você vê bem aqui, são esses componentes, é a parte de fora. Tem gente que chama de CPU. Tá errado, professor.
Não, não está errado. Está erradíssimo. Shame, é uma vergonha qualquer pessoa, principalmente vocês que são da área de tecnologia, chamar o gabinete de CPU. Shame. 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 Shame é vergonha em inglês. É uma vergonha. Então, o nome disso aqui é gabinete, não é CPU. CPU é outra coisa totalmente distinta. É. Que a gente vai ver lá para frente também. Mas vocês têm que entender que existem os gabinetes. Tem desde os simplesinhos aqui, olha, esse branco. Eu me lembro do tempo do gabinete branco. Acho que eu até tive um. Teve um lá em casa. Os padrões que a gente utiliza, tem esse gabinete de gamers aqui que, se Deus quiser, eu vou ter um dia na minha vida. Vamos lá. Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula para a gente ver os que são os componentes que fazem parte do gabinete da placa-mãe. Isso aqui é para a próxima aula somente. Deixa eu só passar aqui com essa máquina mais lenta que eu. Opa! E já que eu deixei aqui para a próxima aula, a gente tem uma atividade para fazer hoje. A apostila de vocês, que está lá no Google Sala de Aula, ela tem uma atividade bem aqui. Essa atividade é a primeira e a segunda, que eu quero que vocês façam nos cadernos de vocês. Vocês vão... Está descarregando o celular. Vocês vão fazer no caderno de vocês a atividade. Primeira, marque o que é periférico de entrada e de saída. Você vai chegar e vai marcar bem aqui. Tu pode escrever do lado, mouse, entrada. Teclado, entrada. Pendrive, entrada. Leitor de código de barra, entrada. Joystick, entrada. Caixa de som, entrada. Impressora, entrada. Celular, entrada. Percebeu que eu falei entrada em tudo porque eu não vou dar dica para vocês. Coloca no caderno. E na segunda, você vai fazer uma pesquisa e eu quero que vocês identifiquem 10 hardwares e 10 software. Faz no caderno. Terminou de fazer, pegue seu telefone bonitinho. Vocês não estão vendo? Não, tá uma tela preta. Agora, conseguem ver? É da aula 1 isso aí, é? Isso. Estão conseguindo ver agora? Sim. Sim. Tu quer mostrar pra ver? Acho que já foi, estão vendo agora. Estão conseguindo ver, né? Atividade 1 e atividade 2. É a aula 1. Coloquem no caderno, isso bem aqui. Terminei, você vai pegar o seu caderno, você vai pegar seu smartphone, você vai bater uma foto da atividade e você vai enviar no Google Sala de Aula. Faz no caderno, bate uma foto e envia a foto para mim. Deu para entender o que a gente vai fazer?